nós já chegamos à eleição com a língua de fora. As nossas dificuldades eram construir a economia e construir a democracia. E sem o plano cruzado para construir a economia, nós não tínhamos feito a Constituinte. Que todas as Constituintes que tivemos no Brasil, elas ou foram fechadas ou imediatamente provocaram um regime de exceção. E hoje nós estamos aí com as medidas provisórias. Com elas, é impossível aprofundar a democracia mais ainda, mas sem elas é impossível governar. Durante seu mandato como presidente da República, José Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Ele considera um avanço notável o capítulo que trata dos direitos sociais e reconhece que a nova Constituição foi o que garantiu ao Brasil o mais longo período de estabilidade democrática. Neste terceiro programa, Sarney faz um balanço de sua atuação política e enfrenta temas polêmicos. Fui eu que decidi fazer a Constituição. Até as pessoas achavam que o Tancredo, porque ele tinha mais força política, ele não convocaria a Constituinte imediatamente. Resolvi que eu devia convocar imediatamente para cumprir todos os acordos da Aliança Democrática. E, por outro lado, eu achava que o país, tendo saído de um regime autoritário, ele estava com uma vontade muito grande de desfrutar os espaços da liberdade. Então, com isso, eu precisava que as forças que nós tínhamos aí, que vinham da clandestinidade, as forças que estavam afastadas da política, elas tivessem espaço para que elas pudessem exercer a sua vontade de participação política. Então, eu tinha o dever de convocar a Constituinte. E eu convoquei a Constituinte. Convoquei sabendo de todos os riscos que tinha a convocação da Constituinte. O exemplo histórico, e eu sabia disso, que todas as constituintes que tivemos no Brasil, elas ou foram fechadas ou imediatamente provocaram um regime de exceção. A Constituinte, convocada por Dom Pedro I, em 24 deu uma Constituição outorgada. E em 81, quando veio a República, foi feita a Constituinte. O Rui Barbosa redigiu a Constituição. Foi feita rapidamente, uma das mais rápidas constituições que foram feitas no Brasil. Mas em seguida houve o problema do Deodoro. Ele teve que fechar o Congresso, depois renunciar e tivemos uma longa crise militar que marcou os primeiros anos da República. A de 34, que o Getúlio foi obrigado a convocar, a Revolução vem de 30, o Getúlio não convocou. Teve a Revolução de 32 para ele convocar a Constituinte, ele convoca a Constituinte de 34. O que aconteceu? Em 37, ele dava o golpe de Estado, abandonava essa Constituição e vinha. E assim eram os exemplos que nós tínhamos, até a de 46, que terminou no golpe de 64. Então, eu sabia das dificuldades, o que é uma Constituinte. Você tem que estabelecer um pacto novo. Todo mundo corre para achar que ali vai resolver todos os seus problemas. Então, eu tinha que assegurar, não somente convocar, mas assegurar a Constituinte, sabendo que eu corria riscos de, no futuro, ter problemas com isso. Eu convoquei a Constituinte, mas a minha convocação da Constituinte dava uma diretriz para a Constituinte, que era a seguinte: eu, que achava que o Brasil até então só se preocupava basicamente com os problemas econômicos, eles é que constituiriam o eixo da política nacional, ela devia ser voltada para a modernização dos direitos sociais que precisava o Brasil ter. Quer dizer, sem esses direitos sociais, que nós estamos atrasadíssimos no mundo, nós não caminharíamos para um sistema de tranquilidade social e de justiça social para o povo brasileiro. E o resultado é que, realmente, nós, na Constituição de 88, cujos dois capítulos que são mais importantes, o capítulo dos direitos individuais, dos direitos civis e dos direitos sociais. Nisso a Constituição foi perfeita. Graças a isso, nós estamos com um mais longo período da República que não tivemos nenhum golpe, não tivemos nenhuma prontidão militar, não tivemos problema de natureza nenhuma. E o Brasil atravessa uma fase de grande justiça social. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Restou um problema sério, que até hoje nós não resolvemos. É o problema das medidas provisórias.
Por quê? Porque o Congresso assimilou algumas medidas administrativas que eram do Poder Executivo, mas, ao mesmo tempo, transferiu ao Executivo poderes legislativos. E hoje nós estamos aí com as medidas provisórias. Com elas, é impossível aprofundar a democracia mais ainda, mas sem elas é impossível governar, porque hoje nós sabemos que o mundo é outro, essas mudanças econômicas em tempo real são tão grandes que é necessário que o governo tenha poder para emitir medidas imediatas, como, por exemplo, de natureza econômica, de natureza de calamidade pública e de natureza de segurança nacional. Mas as outras medidas provisórias, dispondo sobre tudo, sobre a vida de qualquer cidadão, sobre a liberdade, sobre os direitos privados, sobre tudo como elas existem, isso realmente nós temos que consertar algum dia. Não sei quando vai ser, mas esse encontro está marcado. Sarney explica por que votou contra o parlamentarismo, mesmo considerando que este é o sistema político ideal. Eu confesso que sempre fui parlamentarista. Agora, durante o tempo da Constituinte, quer dizer que havia uma tendência de fazer um parlamentarismo ali que era destinado exclusivamente a uma coisa episódica, para tirar o presidente, eu então me coloquei contra, porque não era o parlamentarismo que se queria. Mas no fim do governo, eu propus, quando foi do 4 para 5 anos, eu propus a eles que o último ano, o 5º ano, seria para nós implantarmos, criarmos estruturas para fazer o regime parlamentar. Eu aceitei isso. Quem não aceitou, sabe quem foi? Foram os candidatos à presidência da República naquela época. Eu vejo que nós vamos chegar em um momento em que é a solução não só para o Brasil, como também é um governo para o mundo inteiro. Como nós chegamos o que o Fukuyama chama o fim da história, a saber que nós só desembocamos na democracia liberal, que hoje no mundo inteiro está irreversível, outra, a economia de mercado também, que é irreversível, nós vamos chegar também ao parlamentarismo. Na América do Sul, o que aconteceu com o presidencialismo que nós adotamos em quase todos eles? Adotamos um sistema no qual se dizia que nós tínhamos um rei coroado como presidente da República. A influência de Ulisses Guimarães na nova República foi decisiva. Sarney revela detalhes do seu relacionamento com o presidente do PMDB. Que a sedução é sempre se libertar. E a minha não. Nunca tive essa solução. E ao contrário, sempre ouvi o Ulisses de todas as coisas, todas as decisões que tinha que tomar, que eram mais importantes. Mas o Ulisses, no fundo, ele não me criou dificuldades nenhuma. Ele tinha sempre uma posição muito firme quando ele queria defender o PMDB. São Paulo era muito dividido, 2 alas, era difícil lidar com essas 2 alas. Uma ala que era Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, e a outra ala era o Quércia com o Ulisses. O caso talvez mais assim que nós tivemos foi o caso da nomeação do ministro da Fazenda, que eu queria nomear o Tasso Gereissati, porque eu tinha na cabeça que nós devíamos nomear um ministro do Nordeste, ministro da Fazenda. Queria nomear o Tasso. O Ulisses, quando eu disse isso, ele não concordou, dizendo que o lugar era de São Paulo, porque o governador de São Paulo não deixava e os ministros da Fazenda, tradicionalmente, tinha que ser de São Paulo. Então, eu disse ao Ulisses, olha, Ulisses, o Tasso mesmo, hoje ele reconhece que sem o seu apoio, ele não tem condições de ser ministro. Então, você escolhe o ministro da Fazenda. O Bresser veio por 2 coisas. Primeiro, que o Quércia não queria mais o Bresser como secretário dele. E uma maneira dele não querer era jogar para ministro da Fazenda. No fim do meu governo, convenceram o Ulisses que ele, para ser presidente, tinha que ser contra o Sarney. E ele, então, aceitou essa fórmula, que foi enganado pelos aqueles amigos dele. Porque se ele tivesse sido meu candidato, ele teria sido eleito presidente da República. Você diz, como?
O Lula foi para o segundo turno com 16%. Qualquer governo, em qualquer situação, ele não tem menos de 20%. Então, se o Ulisses teve 4%, coitado, sofreu, de certo modo, uma injustiça, porque ele merecia ter uma votação muito mais expressiva. Se ele fosse o candidato ligado a mim, ele teria ido para o segundo turno e teria vencido a eleição disputando com o presidente Collor, porque o presidente Collor quase perde para o Lula naquele tempo. De maneira que quem ficou prejudicado com isso, com essa divisão que fizeram, foi o próprio Ulisses. Mas ele era o meu candidato, a minha chapa ideal para a minha sucessão era Ulisses e Aureliano Chaves como vice-presidente. Sarney fala sobre a polêmica em torno da duração do seu mandato, relembra seu papel de liquidante da Arena e comenta as razões que o levaram a se candidatar pelo Amapá. Eu tinha 6 anos, eu abdiquei de 1 ano, aceitando um mandato de 5 anos. E todo mundo dizia que eu tinha direito a 4 anos e que estava lutando para ter 5 anos, quando na realidade eu só tinha direito a 4. O que não era verdade. Mas como a comunicação em tempo real, você dá a notícia, ela passa a ser verdade a partir daquele momento. Então, para você desmentir, para a verdade ser restaurada, é muito difícil num tempo de comunicação em tempo real. Só o tempo corrige esses excessos. E, na realidade, isso hoje desapareceu e todo mundo viu que criaram, em relação a mim, uma injustiça muito grande. Eu me baseei no tempo do Dutra, que foi presidente da República depois do Estado Novo. A Constituição do Estado Novo dava 6 anos para o presidente da República. E o Dutra pegou a Constituinte e disse, olha, eu não vou aceitar os 6 anos, eu quero um prazo de 5 anos, quero diminuir 1 ano do meu mandato. E todo mundo achou que ele tinha feito uma grande coisa. Eu disse, olha, eu vou fazer a mesma coisa, nós estamos passando de um regime autoritário para um regime democrático. Então, o meu gesto vai ser o mesmo. No Maranhão, todos nós éramos contra o Jango, durante todo o tempo nós éramos abertamente contra o Jango. Então não tinha como, nem sentido, que eu tomasse uma posição a favor dos meus adversários, ou entrasse no partido dos meus adversários. Quando eu entrei na Arena foi para ser liquidante da Arena, acabar com o bipartidarismo e voltarmos ao sistema multipartidário. Quando eles vão me escolher para ser presidente da Arena, eu não era membro do Diretório Nacional, não podia nem ser escolhido. Então, houve uma renúncia coletiva. E como tinha tido aquele suicídio da Guiana, não me lembro hoje, Jim Jones, né, que tinha feito aquele... Então, o Eurico Rezende disse assim, você veio para cá para ser o Jim Jones, matar todo mundo de uma vez para poder sobreviver. O PMDB do Maranhão era pelo Renato Acha, que era o presidente. E aí não me deu legenda, disse que eu não teria legenda para concorrer como senador pelo Maranhão. E aí eu recebi muitos pedidos de Roraima, do Amazonas, de Goiás e do Amapá para ser candidato. Então aí chegou uma delegação do Amapá, chefiada pelo Jorge Nova da Costa, que tinha sido governador quando eu fui presidente, e me pedindo que eu fosse candidato a senador, então, pelo Amapá. Depois de resistir, que não desejava mais para entrar para a vida pública, aí os apelos foram tão grandes, e aqui mesmo da área nacional, dizendo que eu tinha que voltar, era necessária a minha presença na política brasileira, eu então fui ser candidato a senador pelo Amapá. E sendo candidato a senador pelo Amapá, eu tive a maior votação, tive uma consagração muito grande. E tive uma comoção que também eu não esqueço nunca. Quando eu cheguei ao Amapá, no dia seguinte, pela manhã, quando eu abri a porta da casa em que eu estava, tinha 200 mulheres com os filhos e dizendo que aqueles meninos tinham sido criados pelo programa do leite que eu tinha feito e que, portanto, eles queriam conhecer o presidente do programa do leite. Aquilo me comoveu grandemente e eu, ao mesmo tempo, verifiquei que eu preciso continuar na vida pública.
José Sarney orgulha-se de sua condição de decano da política brasileira. Entre suas façanhas, destaca-se o fato de ter sido por 4 vezes presidente do Senado Federal. Dei uma contribuição muito grande para o Senado da República. E, naturalmente, os historiadores do futuro, quando examinarem a história do Senado, vão verificar com absoluta tranquilidade o que aconteceu. Como eu sou um intelectual, eu sempre tive uma visão do mundo atual. Quando eu cheguei no Senado em 1971, a primeira coisa que fiz foi tentar, e naquele tempo a sociedade da comunicação, ela estava ainda incipiente, mas eu já estava dentro dela, porque quando governador do Maranhão, eu levei o primeiro computador para o norte e nordeste do Brasil, para implantar no Maranhão, para substituir as folhas de pagamento de holerite dos funcionários, já pensando em modernizar. Quando eu chego no Senado, eu já faço uma proposta para que o Senado modernizasse e que, ao mesmo tempo, ele começasse a entrar na era da informação que começava naquele tempo. E graças a essa providência minha, esse debate meu, o Petrônio, ele foi muito acessível a isso e criou uma comissão. Dessa comissão, criou-se o Prodasem, que foi pioneiro no Brasil, com um banco de dados eletrônicos e o acúmulo de legislação. Foi evidentemente que hoje é muito mais do que era isso há 40 anos atrás. Eu já tinha criado com Franco Montoro e Carvalho Pinto o Instituto de Pesquisas e Assessoria do Senado Federal para melhorar a qualidade do trabalho do Legislativo. E com isso, nós convocávamos as grandes inteligências do país para dar assessoria para dentro do Senado. Fizemos grandes seminários, publicados hoje como raridade e também com pioneirismo naquele tempo. Quando eu fui presidente do Senado, eu disse, agora nós vamos informatizar o Senado. Já estamos com a sociedade de informação muito mais avançada, as tecnologias eram outras, e eu comecei a modernizar o Senado. Encontramos o Senado naquele tempo, no século XIX. Lavrava-se ata escrita à mão, tinha 6 meses de atraso a ata. A publicação do diário também do Senado era de 6 meses. O Senado era uma casa quase que de uma visibilidade marginal. A Câmara que era grande, a grande vedete legislativa do país. E o Senado, a partir de então, criamos televisão, rádio, agência de notícias, jornal do Senado, tudo isso. Implantamos a primeira reforma administrativa, mudando e partimos para a segunda reforma administrativa. Enfim, fizemos uma verdadeira revolução. Hoje, a administração do Senado é uma administração que tem, quer dizer, uma estrutura ultramoderna. Matéria de transparência, portanto, quando veio a lei de transparência, nós já estávamos na frente, porque nós já dávamos acesso a todo mundo. Qual é o maior acesso do que uma televisão? Filmando o que se faz nas comissões, o que se faz no plenário. O Senado também tem prestado, através de vários programas, grandes serviços à sociedade, como a nossa Universidade do Legislativo, um centro de excelência, e até internacionalmente temos alunos da África, temos alunos da América do Sul toda, todos eles lá dentro recebendo um treinamento para que o Poder Legislativo possa criar vocações políticas e, ao mesmo tempo, estruturas modernas como elas têm hoje no Senado brasileiro. No Conselho Editorial, hoje nós temos mais de 200 títulos publicados. São obras que ninguém publicaria mais hoje no Brasil e que constituem raridades bibliográficas. Eu vou dar exemplo de 2. Quer dizer, as ordenações filipinas, que nós publicamos em 4 volumes, nunca teve uma edição brasileira. Isso hoje é uma raridade bibliográfica. Já os bibliófilos
já tem guardado aquilo como um tesouro. O que a Brasiliana constitui hoje para a inteligência nacional, a coleção do Senado também. Hoje, o Senado é realmente uma repartição que pode-se dizer das melhores do país. Agora, o Senado tem uma coisa que, com toda visibilidade, tem um preço, né? Então, ele passa a ser muito mais atacado, porque passou a ser ter muito maior prestígio. E também ele tem uma coisa que é uma singularidade. Ele tem 81 repartições, que são os gabinetes dos senadores, que são independentes da administração. Cada senador é dono do seu gabinete, ele faz o que ele quer. E ele administra como o que ele quer. Então, são repartições independentes. Então, administrar o Senado não é fácil. Indagado sobre os chamados atos secretos, Sarney, munido de números, argumenta que a denúncia caiu injustamente nas suas costas. Eu assumi o Senado 10 dias depois, 20 dias depois, era cobrado sobre os atos secretos. Como é que eu podia ter ato secreto se eu tinha 10 dias de Senado? Eu não tinha ato secreto. O que vocês todos que são funcionários do Senado sabem é que foi criada a rede da intranet para desaparecer o papel. Muitas dessas medidas que são administrativas, num espaço de 15 anos que foi, elas escaparam umas de serem inseridas na intranet. E quem descobriu isso? Quem descobriu foi a Fundação Getúlio Vargas, que foi contratada por mim. Foi a fundação que comunicou, disse, olha, aqui na administração tem alguns atos que nós não estamos podendo checar, porque eles não estão dentro da intranet. E aí vem um jornalista que teve grande sucesso porque ganhou notoriedade, pegou o negócio da Fundação Getúlio Vargas e disse que tinha sido ele que tinha descoberto. Como se ele pudesse, dentro do Senado, ter descoberto isso, que era um trabalho longo. Agora, o que acontece em relação a mim, e está aqui a relação dos atos que escaparam da intranet. Primeiro, a presidência do Antônio Carlos, que passou 4 anos, 50% e 84 desses atos foram durante a administração do Antônio Carlos. Foi porque ele não publicou? Não, é porque estava começando a implantação e isso se escaparam muito dele. O segundo foi o Garibaldi, que passou 1 ano e 1 mês, com 21,43%. O terceiro, o Renan Calheiro, que passou 2 anos e teve 20,59%. O Rames Tebet, 3,57%. O Tião Viana, que passou 2 meses, teve 1,68%. E o Zé Sarney, que teve 8 anos, 1,68%. Eu assinei 2 atos secretos, 2 atos desses, que não foram assinados por mim, por decisão minha. Eu assinei como presidente da mesa. E de todos que foi durante a minha gestão, foram 16, 2 assinados por mim, e os outros foram matérias administrativas simples que tem. E caiu tudo isso na minha costa. Até hoje falo que os grandes escândalos dos atos secretos. E o que eu fiz? Mesmo assim, eu anulei todos esses atos. Mandei fazer uma revisão de todos eles. Abri comissão de inquérito, demiti o responsável pela sessão e puni vários funcionários por causa desse problema de descuido administrativo. E, no entretanto, a interpretação que deram foi um romance absoluto. Eu, coitado, por 2, fiquei na minha costa desses todos que foram publicados, que são 952. 56 anos por parlamentar, vi muitas comissões de inquérito passarem ali, vi muitos escândalos surgirem. Nunca meu nome esteve envolvido num. Eu vou logo ser acusado de ato secreto, de ter 2 atos secretos, como se eu tivesse. Isso é o grande problema que teve nas administrações que eu tive. José Sarney destaca o seu legado político, lista os seus principais feitos, responde aos críticos e festeja sua carreira de escritor. Não é por acaso que eu tenho até hoje sobrevivido na vida pública e sou o político na República mais antigo e mais atuante, presente até hoje.
Isso se deve naturalmente a alguma qualidade que eu deva ter tido. Eu sempre fui um bom parlamentar. Minha vida política criou-se dentro do parlamento e foi dentro do parlamento. Não fui outra coisa durante o tempo que parlamentar, 3 vezes deputado federal, 5 vezes senador da República, governador, presidente da República, líder de partido, líder de oposição, líder de governo. Eu sempre fui um dedicado um trabalhador dentro da casa. Eu fui o relator da emenda que acabou com a AI-5, da emenda constitucional, que acabou com a AI-5. Eu criei o IBAMA, eu criei o Vale Alimentação, eu criei o Vale do Leite. Fui eu o autor que colocou justamente no debate nacional que o Brasil não tinha, os incentivos fiscais para a cultura, que foi a minha causa parlamentar. Apresentei o projeto em 72 e que transformei em lei e que hoje toda a cultura nacional se esquece disso, até botaram no princípio o nome Lei Sarney, mas depois, quando chegou o novo presidente, mandou tirar meu nome. Sarney relembra suas mais importantes realizações na política. Naquele tempo, nós tínhamos greve de transporte quase todo dia. E o país vivia parado quase permanentemente, uma convulsão social imensa. O Vale Transporte pegou e deu aquele valezinho que o trabalhador tinha para pagar só o seu todo dia. Então ele chegava no fim do mês com o seu pronto. Resultado é que nós passamos as fábricas a terem uma frequência quase total de trabalhador. Quer dizer, nós acabamos com as greves de ônibus e isso desdobrou-se que até hoje passou a ser um exemplo mundial. Em seguida, qual era o outro problema que nós tínhamos? A alimentação também, a parte Aí eu criei o Vale Alimentação. Hoje o programa de Fome Zero começou ali. Aí criei o programa do leite também, 1 litro de leite diário para as crianças pobres. Outro problema também importantíssimo que eu tive a oportunidade de fazer, foi o fato da cota dos negros. Eu quis colocar no debate nacional, fui eu que levantei esse debate no país. A ascensão da raça negra, ela tem que ser feita através de incentivos do Estado para colocá-la, e como foi feito nos Estados Unidos. Eu também fui autor da lei que defende a casa própria, não pode tomar. Por que eu fiz? Porque nos Estados Unidos, eu também conhecia a história. Nos Estados Unidos, há mais de 100 anos, o Texas já tinha a lei do Homestead, que é essa, de proteção à casa própria. E eu então fiz. O seguro-desemprego também foi criado por mim. A lei da pequena e média empresa também é de minha autoria. Eu criei a universalização da saúde. O que é a universalização da saúde? Todo brasileiro tem direito à assistência médica paga pelo Estado. Pode ser deficiente ou não deficiente, mas ele chega na porta do hospital, ele mal atendido, ele reclama, ele vai para o juiz, ele chega, a saúde não é ainda de boa qualidade, mas na realidade ele passou a ter direito, é uma obrigação do Estado que ele tenha direito. Isso foi feito naquele tempo. Antes da Constituinte, por mim. Criei o SUDES. Depois eles, para não dizer que era SUDES, criado pelo Sarney, botaram o nome SUS. E tudo isso, o pessoal numa campanha muito grande, dizendo que eu era um grande reacionário, quando na realidade eu estava abrindo totalmente para mudar o enfoque brasileiro em favor das classes mais pobres. E apanhava pelos dois lados. Os de esquerda diziam que eu era conservador e os conservadores diziam que eu era de esquerda, quer dizer, que é o contrário, que eu tinha sido enganado, tinha colocado um comunista no poder. E vou agora dizer de todas essas, uma que também me toca profundamente, que fui eu o autor da lei que dá remédios gratuitos aos aidéticos e que possibilitou que todos hoje tivesse o Brasil o maior programa mundial
extrapolou do Brasil para ser um exemplo mundial. Foi feito por mim. E sabe como foi feito? No dia que se realizava em Vancouver o congresso em que os cientistas anunciaram que tinham descoberto o coquetel contra a AIDS, no dia seguinte eu apresentava dentro do Congresso Nacional um projeto de lei tornando gratuito os remédios para todos os portadores de AIDS. Isso possibilitou que nós tivéssemos outro enfoque. E eu recordo que naquela época quiseram vetar esse projeto. Não vetaram, porque eu fui ao presidente da República e disse: sou presidente do Congresso, decida, presidente, para apresentar esse projeto e não aceito que seja vetado. O New York Times me perguntou, numa reportagem que eles fizeram sobre isso, dizendo: o senhor foi pressionado pelos grupos que comandavam isso? Eu digo: não, ninguém. Foi o intelectual, o humanista, que achava que a AIDS é uma doença terrível, porque ela associa o amor à morte. Então, eu peguei e apresentei esse projeto. E hoje teve é o grande tema mundial que se segue de combate à AIDS. Pois nasceu dessa ideia minha aqui dentro que foi feito. Sarney fala sobre sua produção literária e revela que tem 2 livros no forno. Eu tenho 82 anos. A minha vida tem 2 vertentes, a da política e da literatura. Quer dizer, são 2 áreas que têm grande visibilidade. Então, evidentemente, que eu não vou achar que eu ia passar incólume durante esse tempo todinho. Ao contrário, eu tenho defeitos, devo ter muitos defeitos. Deve ter muitas críticas que devem ter sido justas, mas tem muitas críticas também que são injustas. Mas isso faz parte da vida da gente. Eu já publiquei 142 títulos. Eu tenho livros publicados em 12 línguas traduzidas. Eu tenho 3 edições do Dono do Mar, publicadas na França. Entendeu? Eu tenho um livro meu na coleção Folio, que é a maior coleção de literatura do mundo. Quando eu entrei para a Academia Brasileira de Letras, e hoje eu sou o decano da Academia Brasileira de Letras, que, aliás, eu vou dizer, decano é uma coisa ruim, porque decano significa que você é o acadêmico e todos que votaram em você já morreram, então a vez da gente está chegando, né? Então, eu acho que também, quando eu entrei graças aos livros, tanto que meu discurso de acadêmico, eu digo, eu estou chegando aqui com os personagens que eu criei. Eu tinha publicado O Norte das Águas, naquele tempo não tinha essa visibilidade política que eu tenho hoje. Os críticos receberam o livro com uma grande consagração e eu acredito que quase foi graças a ele que eu entrei na Academia Brasileira de Letras, depois de ter publicado muitos livros de poesia, de contos, de ensaios. Ainda tenho alguma coisa, se Deus me der alguns anos de vida, eu ainda vou terminar algumas coisas que eu tenho para publicar. Minhas memórias estão prontas. Tenho um livro também sobre reflexões sobre o Brasil, as ideias do meu tempo, que eu dei o nome de Brasil, Galope à Beira-Mar, que é um título, um gênero de cordel nordestino, quer dizer, eu cantando galope à beira do mar, né? Que é o Brasil. O livro, assim, que eu considero mais completo que eu escrevi foi O Dono do Mar. Mas o que eu mais gosto é do Saraminda, porque eu consegui criar um personagem que existe, quer dizer, a gente se sente que você criou uma pessoa, criou um personagem. Quer dizer, e a Saraminda é realmente uma pessoa, tanto que quando eu estava escrevendo esse romance, a minha mulher dizia: você se apaixonou por essa mulata que não faz outra coisa senão escrever sobre ela. E realmente a Saraminda é uma figura extraordinária que faz parte da minha vida, é minha amiga. Quem escreve, o Jorge Amado escreve isso muito bem, como os personagens tomam conta da gente, sobretudo quando a gente escreve, né? Uma noite, quando eu escrevia O Dono do Mar, já é outro livro, né? Eu tive que matar um personagem que era o Querente, que vivia sobre as águas, 200 anos ele era do naufrágio que tinha. E quando eu escrevi, eu comecei a sentir assim, alguma coisa comigo. Como se eu olhasse, ele estava ali pedindo que eu não o matasse. E, de repente, aí, então, nesse momento, eu
continuei a história e ele foi ressuscitado. José Sarney questiona os critérios em que se baseia o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e ressalta as perspectivas positivas do Maranhão. Isso aí seria um absurdo que eu me sentisse responsável pelo IDH. Isso só pode ser realmente obra de adversários que sempre recusam, combatem a minha liderança. Primeiro que o IDH é um índice de países ricos que foi criado recentemente. O índice de pobreza, o índice que nós temos ao longo do tempo, é justamente da renda do PIB, quer dizer, das riquezas internas de cada país. Exemplo maior, o Brasil. O Brasil é a sexta economia mundial, mas, no entretanto, o Brasil ele é 81º IDH do mundo. Nós estamos atrás de muitos países, quer dizer, do maior. Então, nós vamos julgar o Brasil pelo IDH, dizer que o nosso país é uma tragédia e que o responsável disso é o Lula, que o responsável é o Getúlio, que o responsável é o Juscelino. Você vê o absurdo que tem com isso. O Maranhão não é o estado mais pobre do Brasil, o Maranhão é o 17º estado do Brasil. Quer dizer, atrás do Maranhão tem 10 estados. O nosso PIB, ele é o 17º PIB brasileiro. Então, é um estado que está muito bem colocado. É um estado que tem se desenvolvido extraordinariamente bem. Agora, nós queremos que o IDH do Nordeste, o IDH brasileiro, é milésimo uma coisa, seja julgado por isso. Então, pensa-se, esse índice, que é um índice das Nações Unidas, que no governo brasileiro tem contestado muitas vezes isso aí, da maneira com que se julga. Se pode julgar o Maranhão sobre esse aspecto. O porto do Itaqui, em São Luís, é o 2º porto do Brasil. Agora, com essa descoberta da bacia de gás extraordinária do Maranhão, estão se criando usinas, estão se criando indústrias extraordinárias. Quer dizer, a Vale do Rio Doce é um dos maiores polos dela, é do Maranhão. A Suzano está criando 2 grandes fábricas de celulose no Maranhão nesse instante. E nós fizemos mais uma grande coisa para o Brasil. O Maranhão tem uma grande população e isso, em grande parte, os nossos índices caem por causa disso. Nas secas do Nordeste, o pessoal vem para o Maranhão. Eu mesmo sou neto de um retirante da seca de 21, que foi para o Maranhão. Mais da metade da população do Maranhão é de origem nordestina, que veio emigrado pelas secas. E trazendo o quê? Não trazendo nada, a não ser a fome, a não ser um machado para derrubar matas e para fazer roças, para comida. Quer dizer, era essa a saga do pessoal que chegou no Maranhão. Nem por isso nós deixamos de ser um estado que tem uma expressão nacional extraordinária. Quer dizer, o Maranhão, um estado pequeno, é tido como a Atenas brasileira. Quer dizer, nós, na Academia Brasileira de Letras, quando ela foi fundada, 10 pertenciam ao Maranhão. Os nossos grandes escritores, a expressão cultural do Maranhão, é tudo que tem que se pesar. Agora, vem um inimigo político e diz o IDH, e o responsável é o Sarney pelo IDH, e eu não concorro à eleição no Maranhão há 30 anos. A última eleição que eu concorri no Maranhão foi em 78. Então, essas coisas que se diz politicamente, que é o estado pior do Brasil, os jornalistas repetem isso, mas ninguém dá outros dados. Esses dados eles não dão. Dizem que é o mais pobre, quando é o 17º estado do Brasil. Agora, temos pobreza. O Brasil tem pobreza, gente. Quem é pobre não é o Maranhão, pobre é o Brasil. Mas nós estamos saindo disso e agora estamos num grande desenvolvimento, o Brasil e o Maranhão também. Mas para que isso pudesse o Maranhão sair disso, foi preciso que eu montasse essa infraestrutura que o Maranhão tem, que é das melhores infraestruturas do Nordeste do Brasil. Nós só temos motivos para ter orgulho do Maranhão. Para Sarney, o Brasil está no caminho certo. Ele se diz otimista quanto ao futuro do país. Olha, eu sou um otimista quanto ao Brasil. O mundo teve seus anos dourados da Europa, teve seus anos dourados da América do Norte, está tendo seus anos dourados da Ásia, com a China, Japão, Coreia, Singapura, Hong Kong. E estamos
só resta uma região do mundo, duas, a África e a América do Sul, onde não existe ainda a explosão para o grande desenvolvimento. E essa área é realmente a América do Sul. Isso foi um resultado também da conversa minha com Deng Xiaoping, quando eu disse para ele, querendo fazer uma justiça do que eu vi, eu perguntei a ele como o senhor vê o futuro da humanidade. E eu adiantei-me dizendo, eu acho que o século XXI vai ser o século da China. E ele me respondeu, não excluo que também vai ser o século da América Latina. E falar em América Latina é falar no Brasil. Então o Brasil agora, ele demarrou. Eu acho que a partir do Lula nós completamos o ciclo no qual todas as classes no Brasil foram ao poder. Aquilo que no mundo inteiro se lutou, revolução, revolta, para se fazer um regime no qual os operários, a justiça social, nós conseguimos isso aqui sem nada disso, sem guerras, sem lutas de classe. Chegamos então a um operário candidato à presidência da República, presidente da República, que fez um grande governo, mudou a pauta social também do Brasil, deu à classe mais pobre do Brasil a oportunidade de emergir, de tal modo que nós estamos vendo a classe média se formar com um volume extraordinário da população brasileira que está ascendendo. E terminou, depois de um operário, para concluir melhor ainda, com uma mulher presidente da República, que também está fazendo um governo muito bom, excelente. Está consolidando essas conquistas, fazendo uma administração, quer dizer, mais segura. Tudo isso aconteceu no Brasil. Então nós agora já encontramos, já decolamos, estamos em céu de brigadeiro e vamos cada vez mais progredir. É que o Brasil hoje é uma grande democracia. O Brasil hoje é um país que está num desenvolvimento extraordinário, é um país que vai dominar tecnologias, é um país que só resta resolver o problema da educação. E realmente nós ainda não encontramos a chave definitiva de nós caminharmos para resolver o problema da educação. Mas vamos ter que encontrar, e vamos encontrar, porque sempre o Brasil teve homens públicos capazes de querer sempre o melhor para o país. A nossa grande diferença da América Latina é que quando tem crises políticas, os políticos procuram acabar com o país, eles se dilaceram, e aqui não, em todas as crises políticas, eu presenciei dentro do parlamento, durante 56 anos que lá vivia, nos momentos que tivemos crises, nós nos unimos, sem nenhuma separação política, para encontrar uma solução para o país. E grande é a estrada real que nós temos aí. Termina aqui o programa Histórias Contadas. Você pode assistir aos 3 capítulos com o testemunho de José Sarney na página www.senado.leg.br/TV. Também nesse endereço você poderá conhecer material exclusivo com as respostas de José Sarney a perguntas formuladas por internautas. Até um próximo programa aqui na TV Senado. Eu termino para você repetindo aquilo que disse no meu discurso, né? Eu já tenho saudades desse futuro que eu não estarei mais presente.